in front of our face. Oh my God. Get over. Oh my. And I got it on video. Video it. I got it all on video. Por volta das 3 da manhã, o olho do furacão Laura atingiu as encostas de Louisiana e do Texas. Os residentes no caminho do furacão que não evacuaram são instruídos a se preparar para o pior. O furacão Laura atinge a costa como uma das tempestades mais poderosas que já atingiu os Estados Unidos, passando pelas encostas da Louisiana e do Texas, ao atingir a costa perto de Cameron, no Louisiana, como uma das tempestades de categoria 4 no início desta quinta-feira, causando uma barragem de ventos de 150 milhas por hora e uma parede de água que estava prevista para atingir a mesma altitude até 20 pés. A evacuação ocorreu depois que autoridades de ambos os estados emitiram o mais grave dos avisos, soando o alarme sobre uma tempestade que, em muitos aspectos, pode ser uma das piores a atingir a região em décadas. O National Hurricane Center classificou a esperada tempestade de insurvivable e disse que ela poderia chegar a 40 milhas para o interior. As autoridades também disseram que as áreas baixas que enfrentam o peso das tempestades, como a paróquia de Cameron, na Louisiana, seriam essencialmente anexadas pelo Golfo do México até que as enchentes diminuíssem. Estou pedindo às pessoas agora que prestem atenção a esta tempestade para sair do caminho do perigo, disse o governador John Bel Edwards da Louisiana aos residentes durante uma reunião antes da chegada da tempestade. Entenda, nosso estado não vê uma tempestade como essa há muitas décadas. Não vimos a velocidade do vento como a que vamos experimentar há muito tempo, disse o governador. Mais de 1,5 milhão de pessoas nas regiões costeiras do Texas e da Louisiana estavam sob algum tipo de ordem de evacuação. Em Calcasieu Parish, na Louisiana, como os ventos atingiram 93 milhas por hora com rajadas de até 126 milhas por hora, Tony Guillory disse à CNN que parecia um trem que estava caindo sobre o prédio onde os trabalhadores essenciais estavam baseados. O Serviço Meteorológico Nacional disse que fortes chuvas estavam atingindo Lake Charles, Jennings, Lafayette e New Iberia. Pessoas em Lake Charles postavam vídeos no Twitter de folhas de chuva soprando as ruas e árvores caindo ao fundo. Dezenas de milhares em toda a região ficaram sem energia. Ainda há pessoas lá fora, disse ele. Nas imagens, temos moradores sentados dentro de uma garagem enquanto o furacão Laura se aproxima da costa do Golfo em Abbeville, Louisiana, na quarta-feira. Pessoas que não fugiram de um vasto trecho da costa do Golfo, desde o oeste de Galveston, Texas, até perto de Lafayette, na Louisiana, agacharam-se enquanto a tempestade rasgava a escuridão da noite. As autoridades disseram que essas pessoas ficariam por conta própria, já que a polícia e os trabalhadores de emergência não poderiam alcançá-lo até que a tempestade passasse. Saiba que é só você e Deus, disse o prefeito Thurman Bert de Port Arthur, Texas, e alertou os residentes que estavam ficando para trás. Em Vermilion Parish, a sudoeste de Lafayette, na costa da Louisiana, o escritório do xerife fez um pedido severo para os residentes que não foram embora. Se você decidir ficar e não pudermos encontrá-lo, escreva seu nome, endereço, número do seguro social a parentes próximos e coloque-o em uma bolsa de zíper no bolso, rezando para que não chegue a esse ponto. A tempestade foi precedida por decisões difíceis sobre a fuga e um impulso urgente para tirar as pessoas do caminho do perigo. Mais de 500 mil residentes em Louisiana e Texas foram aconselhados a fugir de suas casas nos últimos dias, enquanto o furacão Laura rugia em direção à costa do Golfo. Laura se intensificou em um furacão de categoria 4 na tarde de quarta-feira, enquanto se espalhava pelas águas quentes do Golfo do México. Não me parece certo deixar minha cidade assim, disse um morador desesperado. Um voluntário frequente da cidade, O'Donnell, disse que passou os últimos 2 ou 3 dias incitando seus colegas residentes de Lake Charles a evacuarem. Em particular, ele mandou seu cachorro embora com sua ex-mulher e publicamente ele postou nas redes sociais e levou 25 ou 30 pessoas a locais onde o ônibus as levava para refúgios mais seguros fora da cidade. Mesmo não conseguindo convencer a todos, seus esforços foram claros e de uma maneira o Sr. O'Donnell estava sozinho no caminho, pedindo a seus entes queridos que fugissem antes da tempestade. Essas informações são do New York Times. O furacão Laura, que atingiu a costa do Golfo do México na mesma semana em que a tragédia do furacão Katrina faz aniversário. Na quarta-feira, as autoridades haviam atualizado a classificação do furacão para a categoria 4, a segunda mais forte da escala.
O furacão Laura atingiu vários quilômetros, deixando um raio de destruição em terra no momento em que tocou o solo. O que era uma expectativa passou à realidade quando ondas de vários metros de altura alcançaram a costa dos Estados Unidos, especialmente áreas da Louisiana e do Texas. O diretor do NHC, Ken Graham, disse na manhã desta quarta-feira que as condições meteorológicas estavam mudando rapidamente, mostrando o potencial catastrófico da tempestade tropical. A linguagem do NHC foi uma tentativa de mostrar aos habitantes locais a gravidade da situação e fazê-los agir para salvarem suas vidas. Cerca de 500 mil pessoas vivem na área que foi atingida e, em meio à pandemia de Covid, a preocupação das autoridades é que muitas pessoas não tenham procurado os abrigos locais e tenham ficado em suas casas por medo do coronavírus, subnotificando assim a quantidade de mortos e feridos apresentada até o momento. Como as chuvas chegaram antes da própria tormenta, muitas pessoas não conseguiram sair por conta das estradas interditadas. O prejuízo causado até agora já passa da casa de bilhões de dólares.